Nacional. E a gente vai ouvir justamente representantes do Congresso Nacional sobre esse assunto. O senador Girão está conosco, o senador Lazier Martins também, e também o advogado Eduardo Pastore. Senador Girão, eu começo com o senhor. Seja bem-vindo, boa tarde. É propício porque neste momento em que nós temos, levando-se em conta 3 aspectos, o funcionalismo não sofreu na pandemia do ponto de vista de redução de salário. É uma classe que passou incólume em relação a isso, diferentemente da realidade do mundo privado, que é muito maior. Tem um efeito cascata quando se aumenta o valor do teto salarial do ministro do Supremo. Além do que, nós estamos ainda no momento de retomada da economia. O país, sim, vai crescer porque o próprio Congresso e o governo federal fizeram uma série de modificações, redução de impostos, a gente está vendo agora o resultado disso, inflação mais baixa, mas o momento ainda é delicado das contas públicas. Faz sentido um aumento agora? O senhor acha que tem chance de ser aprovado dentro do Congresso Nacional? Bem-vindo. Muitíssimo grato por mais essa oportunidade, Adalberto, você que está nos acompanhando na Jovem Pan, senador Lazier, meu colega, o advogado Eduardo Pastore. Olha, é surreal o que a gente está presenciando nesse momento no Brasil, né? Esse dia, uma notícia dessa vem como um banho de água fria em tantos esforços que estão sendo feitos pelos brasileiros, pelos cidadãos aí tentando colocar a cabeça de fora após uma pandemia, né, onde tiveram reduções em todos os setores, e a gente vê o nosso judiciário dando esse exemplo que, como bem você colocou, tem um efeito cascata brutal. É importante a gente lembrar que o último aumento que se teve, que foi em 2018, representou aí 4 bilhões de reais de algo que, o dinheiro que foi tirado aí do contribuinte para essa classe, que é uma classe, uma casta superior hoje no Brasil. Então, a gente fica constrangido. Eu te confesso que, como um servidor público, que eu sou, como o senador Lazier a gente fica constrangido de estar vendo aqui do outro lado da rua o Supremo dar esse exemplo, como se não já bastasse as lagostas, os vinhos premiados, com 4 classificações, todos os super salários que se tem, né, no Brasil, que está aqui no Senado. O Senado não vota isso, apesar de a gente cobrar, mas aí vem, além da queda, o coice, como a gente fala no Nordeste. Então, é algo que a gente vai ter que trabalhar fortemente contra esse abuso, mais um abuso do nosso Supremo Tribunal Federal com a sociedade brasileira. O advogado Eduardo Pastore está conosco também. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor. Qual a sua opinião? Faz sentido um aumento neste momento para os ministros do Supremo com todas essas, digamos, consequências, levando-se em conta o efeito cascata sobretudo e, claro, no momento de retomada da economia, o que pressiona ainda mais a questão das contas públicas? Olha, o senador Eduardo Girão, ele respondeu, ele pegou as minhas palavras aqui e colocou-as de uma forma brilhante. E eu endosso todas as ponderações que ele fez. Aqui, Adalberto, eu vou ser, para ser educado, eu vou dizer que essa assimetria de remuneração de uma casta privilegiada de ministros do Supremo Tribunal Federal é algo que não se pode mais aceitar. Quem devia ganhar R$46 mil por mês aqui são os professores, que têm um piso de 3.800. Eles que deveriam estar recebendo essa remuneração. E outra situação muito interessante que você colocou aqui, Adalberto, o trabalhador não consegue se dar um alto aumento, muito menos nesse período de pandemia, onde eles não só não tiveram aumento nenhum, como tiveram uma reposição zero, e agora você está tendo uma recomposição da ordem das negociações coletivas de 4%, 5%, 6%, porque as empresas não têm condições de repor essa defasagem que aconteceu na pandemia. Me parece aqui que os ministros do Supremo Tribunal Federal não sofreram a pandemia, né? Parece que eles estão um pouco deslocados aqui, parece que o povo brasileiro
todo. As empresas tiveram que fazer a redução de salários e jornada. Veja, os trabalhadores contribuíram com a redução de salários. As empresas contribuíram com o compromisso de não demitir esses trabalhadores, porque a crise foi severa. Não deram reajuste nenhum, porque não houve possibilidade disso. De repente, Adalberto, você vê, você se depara diante de uma situação desta monta, como bem colocou o senador Girão, é inadmissível. Isso, na minha opinião, desculpe, eu sou advogado, preciso tomar um pouco de cuidado com o que eu coloco aqui, mas eu tenho que usar essas palavras. É inadmissível nós aceitarmos uma coisa dessa. Eu estou rezando aqui para o Congresso Nacional, para os senadores, não deixarem avante, não deixarem avançar essa proposta de reajuste. Senador Lazier Martins, seja bem-vindo, boa tarde. Qual a sua opinião? Porque nós temos um efeito cascata, isso é irremediável. Se subir o salário de ministro supremo, você tem um efeito sobre uma série de carreiras aí e isso impacta nas contas públicas. Ou seja, vai sair dinheiro do Tesouro a mais, que é dinheiro do pagador de impostos, para pagar essa, digamos, casta do funcionalismo. Olha, meu prezado Adalberto, meu colega muito estimado Eduardo Girão, doutor Pastore, o meu amigo Girão usou de uma adjetivação de surreal. Eu diria que é desconcertante e, ao mesmo tempo, triste o que acontece nesse momento com essa pressa. Aliás, nesse particular, os ministros do Supremo são muito apressados. Julgar aqueles políticos corruptos que há anos estão com processos engavetados, eles não desengavetam e julgam. Isso eles não fazem. Agora, o reajuste são os primeiros do Brasil. É a primeira instituição que corre para o cofre e quer o primeiro reajuste. Já há 4 anos tiveram reajuste de 16%. Agora, mais 18%. Isto é, passam de R$39 mil por mês, passam para 46. Justamente no momento em que o Brasil vive inflação, 32 milhões de brasileiros passam fome, conforme as manchetes dos jornais paulistas, há coisa de 3 semanas. Sim. E o desemprego, todas as circunstâncias negativas, e o Supremo Tribunal Federal, aquele que vive o maior desprestígio dos 130 anos da história do Supremo Tribunal Federal. Estes das mordomias inúmeras, das refeições luxuosas, dos 1.001 benefícios, são os primeiros a buscarem o reajuste. Isto é, eles restabelecem o Olimpo grego, eles estabelecem o Olimpo de Brasília. E os detentores são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Acho injusto, inoportuno e que serve, mais uma vez, para a revolta, para a indignação, para o constrangimento daqueles que estão precisando muito mais de um socorro salarial do que exatamente daqueles que mais ganham e sempre são os primeiros a demandarem os aumentos salariais. É uma lástima, é triste isso que está acontecendo. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha de novo na nossa enquete. A gente perguntou justamente às pessoas se elas concordam com esse possível novo aumento. A gente pôs como possível porque depende, obviamente, também de aprovação no Congresso Nacional. Mas os ministros do Supremo já votaram favoráveis, a maioria foi formada rapidamente numa votação virtual, ou seja, não houve exposição pública de cada voto dos ministros, né? Bom, aí tá aí, 94,73% discordam, disseram não concordam com o possível novo aumento de salário dos ministros do Supremo. Senador Girão, eu volto ao senhor. Saiu uma nova convocação, um novo convite a 2 ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, para prestar esclarecimentos sobre uma série de coisas. Outros ministros já tinham sido convidados pelo Senado para também prestar esclarecimentos. Neste caso, a votação foi virtual, sem exposição pública. Quando o Senado, que é a casa que pode fiscalizar o Supremo, convida esses ministros, o senhor espera que eles vão a essa sessão agora? O que vai tratar essa nova sessão que o senhor conseguiu lá na Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado, o convite a esses 2 ministros? Vamos lá, Adalberto. Em primeiro lugar, eu quero dizer que foi uma vitória tríplice ontem para o Brasil, né? A nossa escalada aqui no Senado é uma escalada democrática, enquanto os nossos ministros supremos, eles fazem uma escalada no sentido inverso, de arbitrariedades. É isso que a gente tem visto, de desrespeito, não apenas nós senadores,
né? Mas quem nos colocou aqui, que foi a população brasileira. Então, nós estamos fazendo mais um convite, é o terceiro convite que a gente faz para que ministros do Supremo venham ao Senado explicar certas situações que estão deixando o cidadão de bem de cabelo em pé. Então, primeiro foi sobre o ativismo judicial. Nós tivemos a presença do jurista Ives Gandra, do desembargador Ivan Sartori, de outros grandes nomes, e 2 ministros do Supremo faltaram. Tanto o Luiz Roberto Barroso, convidado, como o ministro Alexandre de Moraes. Depois, sobre a questão da segurança e transparência das eleições, nós tivemos o ministro Fachin convidado, todos os outros convidados apareceram, inclusive o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, e o ministro Fachin não veio. Então, quer dizer, a gente vê que quem não está querendo dialogar sobre democracia no Brasil são eles. A população está percebendo isso. Mas a gente não vai desistir, porque o que a gente quer é buscar a verdade. E aprovamos ontem, olha só que notícia boa, aprovamos ontem o retorno não, porque o retorno é de quem já veio, um convite novo para o ministro Alexandre de Moraes vir explicar esse inquérito ilegal, né, na presença da PGR, tanto a Raquel Dodge quanto a Augusto Aras também, a AGU e outros convidados para falar sobre esses inquéritos chamados de fake news, de antidemocráticos, Sim. que o ministro Alexandre de Moraes é vítima, ele é o julgador, ele é o investigador, é tudo. E também o ministro Lewandowski, olha só, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Eles fizeram uma viagem para Portugal, né, há 2 meses atrás, bancado por empresas, vários ministros de tribunais, magistrados, bancado por empresas, Adalberto, você está em pé agora, Sim. mas eu te sugiro até sentar, empresas que têm causas de 8 bilhões de reais que eles mesmos vão julgar, que estão lá nos tribunais. Isso é conflito de interesse, senador? É conflito de interesse. Se isso não é conflito de interesse, Adalberto, eu não sei o que é. Então, nós estamos chamando o ministro Ricardo Lewandowski para ele explicar isso à sociedade. E o último convite que tem a ver com isso tudo, porque o Alexandre de Moraes censurou o Brasil, que não pode falar sobre PT, PCC e a morte do prefeito aí de São Paulo, Celso Daniel. Então, que de alguma forma o Marcos Valério venha aqui também explicar à sociedade essas declarações públicas, né, que foram de uma revista de grande circulação e que estão na delação dele. Então, a verdade nós vamos continuar buscando Sim. e a população vai vendo quem é quem não quer conversa e quem quer buscar o diálogo. A delação de Marcos Valério, que foi publicada nessa reportagem da revista Veja, foi autorizada pela Justiça, ou seja, houve todo um procedimento legal para isso. Eu já vou falar também com o senador Lazier Martins e com o Eduardo Pastore. Vamos só ver novamente a pesquisa. Temos aí a nossa enquete, Felipe, porque a gente está mostrando aqui a todo momento. Olha, 94 a 87, até subir um pouquinho, as pessoas discordam de um possível novo aumento de salário dos ministros do Supremo. Senador Lazier Martins, a gente está vendo aí o esforço do Senado, porque as pessoas às vezes reclamavam até tempos atrás que o Senado é justamente quem, por exemplo, na eventualidade de um processo de impeachment contra o ministro Supremo, é o Senado quem tem que estar à frente disso, segundo a Constituição. O Senado convida ministro Supremo para prestar esclarecimento, eles não vão. Como é que fica uma situação como essa, senador Lazier Martins? O que é possível ser feito? Porque a Casa Democrática está fazendo o seu papel, ou seja, exercendo o seu direito de, obviamente, exigir explicações, o que faz parte do jogo democrático. Agora, o ministro pode simplesmente não ir? Tem possibilidade de convocação? Olha, deixa eu começar respondendo, Adalberto, que eles, como uma super casta que vem se caracterizando há bastante tempo, inclusive se autodenominando um poder moderador, e a gente sabe que quem modera, manda. Eles querem implantar no Brasil um estilo moderador em que o Poder Judiciário fique acima do Legislativo e do Executivo. Deus nos livre se isso vier a acontecer. Agora, eu pretendo também dizer o seguinte, o Supremo vem se caracterizando como o poder dos ativismos, isto é, extrapolando as suas atribuições.
começaram com o ativismo judicial, em seguida entraram no ativismo político. Sim. E agora acabam de adentrar para o ativismo salarial. Isto é, eles puxam a fila dos reajustes salariais no Brasil. Justamente quem menos merece reajuste salarial atualmente, pelo pouco desempenho e, sobretudo, pela insatisfação da sociedade brasileira com relação ao comportamento dos ministros do Supremo Federal. Não é por outra razão que, quando cheguei no Senado, lá em 2015, o primeiro projeto que protocolei foi a PEC 35, a proposta de emenda constitucional para mudar o sistema de indicação dos ministros. Sim. Porque o que nós temos aí é o aparelhamento de uma classe que defende o socialismo, mas o socialismo para os outros. Para eles, nada disso. Eles é o Olimpo, isto é o poder moderador, é o poder acima dos demais poderes e os primeiros benefícios antes dos outros. Agora, com relação à possibilidade do Senado Federal, que é quem tem a atribuição para julgar os ministros do Supremo, lamentavelmente nós não temos tido números suficientes para dar andamento a esse processo. 46 pedidos de impeachment já foram engavetados. Sim. Entre eles, alguns primorosos, como o do doutor Modesto Carvalhosa, que aponta 32 fatos muito convincentes para o processo de impeachment do Gilmar Mendes. Agora, este absurdo do inquérito do fim do mundo, que é esse presidido pelo Alexandre de Moraes. Não conseguimos dar andamento, em primeiro lugar, porque o presidente do Senado, é exemplo dos anteriores, do Renan Calheiros, do Eunício de Oliveira, do Alcolumbre e agora do Pacheco, eles não querem nem ouvir falar em colocar em discussão, primeiro na mesa do Senado e depois do plenário. Com isso, não temos chance. Eu ouvi hoje um comentário do Augusto Nunes dizendo que espera que pelo menos alguns senadores ainda tenham vergonha na cara para tomar alguma providência. Ora, vários de nós temos vergonha na cara. O problema é que não temos números suficientes para tomar essas providências e impeçam esses absurdos, aos quais também se insere agora esse inoportuno, esse reajuste salarial completamente fora de hora e numa exorbitância do valor. Doutor Eduardo Pastore, quando a gente teve lá atrás a decisão do ministro Fachin, que zerou todos os processos da Lava Jato, sobretudo os relacionados ao ex-presidente Lula, e o trouxe de novo a possibilidade de concorrer, tanto que é o candidato do PT nesse momento à presidência da República, e também esse inquérito que é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, com anuência de todos ou de quase todos os outros ministros do Supremo, além dos efeitos práticos que nós conhecemos, eu me perguntei como é que se ensina direito hoje nas faculdades do país, porque a regra parece que agora depende da cabeça de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que o Supremo traz insegurança jurídica e é por isso que talvez tenha uma opinião negativa por parte das pessoas em autorizar a eles um novo aumento de salário? Adalberto, quando muito bem colocou aqui o senador Girão e o senador Lazzeri, que o parlamento convocou o Supremo para discutir o ativismo judicial, é exatamente disso, Adalberto, que nós estamos discutindo aqui. O que está acontecendo com o direito, inclusive, já que você fez uma pergunta para mim, né, sobre como é que se ensina direito desta maneira, é exatamente isso. Hoje, as regras, as normas jurídicas, as leis, estão sendo discutidas sob a ótica dos princípios. Então, quando você começa a julgar, a decidir e interpretar todas as normas valendo-se dos princípios, que eles têm conceitos difusos, o que acontece? Você pode, inclusive, subverter até o sentido da lei. Sim. E você, com isso, causa uma insegurança jurídica gigantesca. É isso que vem acontecendo, aliás, Adalberto, não só no Supremo, em alguns casos específicos, porque não são todos, mas eu vou fazer justiça em alguns casos, mas são importantes, mas também como no judiciário em geral, principalmente na Justiça do Trabalho, quando você começa a interpretar o ordenamento jurídico, sob ponto de vista principiológico, e você, com isso, gera uma insegurança jurídica danada, porque você não vai interpretar de acordo com a lei. Inclusive, a lei pode ser interpretada de uma maneira totalmente diversa, justamente porque se valeram, os magistrados se valeram dos princípios. Então, isso que o senador Girão e o senador Lazzeri colocaram sobre o ponto de vista da insegurança jurídica, que você muito bem tocou, Adalberto, me parece que esse é o ponto fundamental que nós temos que discutir hoje,
E eu parabenizo o Senado da República pelos convites que foram feitos para os ministros do Supremo Tribunal Federal para discutirem justamente, especificamente, este ponto. É de fundamental importância, pertinência e urgência se discutir essa questão da insegurança jurídica, principalmente que está no contexto do Supremo Tribunal Federal. Senhores, uma última questão e rapidamente numa resposta de 30, 40 segundos, se puder, para a gente encerrar esse debate. Senador Girão, eu começo com o senhor. Além de todos esses requerimentos que já foram aprovados e novos convites para ministro do Supremo prestarem esclarecimentos ao Senado da República, que é exatamente o organismo pelo qual eles têm de passar para terem aprovadas as suas indicações pelos presidentes que os indicaram, o que mais é possível fazer? O que barra? É uma posição de conflito de interesse de alguns senadores, do próprio presidente do Congresso? Ou qual é o problema para isso não avançar para uma convocação? É o foro privilegiado, Adalberto. É a grande blindagem desse sistema que deixa um poder proteger o outro poder. Sim. Então, todos os processos dos senadores, dos correligionários deles, vão para a mão dos ministros do Supremo, por causa do foro. E todos os processos dos ministros do Supremo vão para a mão dos senadores. Então, fica esse círculo vicioso. No dia que o Brasil acabar com o foro privilegiado, que o Senado, Lazier está de parabéns, antes de eu chegar aqui, o Senado votou e aprovou o fim do foro, mas está lá engavetado com o presidente da Câmara. No dia que o Brasil tirar esse mecanismo, a gente vai para frente. Para aproveitar os outros 10 segundos que faltam, existe uma desconexão muito grande da sociedade com o Supremo, cada vez maior, da Constituição do Brasil com o Supremo. Eles deveriam ser os primeiros a resguardar, mas são os primeiros a rasgar a nossa Constituição. E não vem ao Senado de forma humilde, conversar, dialogar respeitosamente. Preferem ir fazer palestra no exterior sobre política e muitas vezes falando mal do Brasil. Solução para isso? Vamos trazer senadores para cá que tenham um compromisso com essa causa para finalmente colocar no seu devido lugar a harmonia entre os poderes e uma independência de verdade. Senador Lazier, 30 segundos, por gentileza. Além do foro privilegiado, é possível fazer algo mais para colocar o Supremo apenas como, digamos, o guardião da Constituição e não julgando tudo e todos que chegam lá? Olha, boa pergunta. E na mesma linha da resposta do Girão, eu quero dizer que se criou-se uma aberrante institucionalização de uma confraria. Hoje existe uma confraria, só não percebe quem não quer, em que os senadores da República não julgam os ministros do Supremo, porque há interesses e há rabos presos, e ministros do Supremo não julgam aqueles que cometeram crimes e que estão no Senado exatamente nessa troca de favores. E essa é uma realidade que o Brasil está vivendo, com enorme prejuízo para a sociedade brasileira. Doutor Eduardo Pastore, rapidamente, 20 segundos para o senhor, por gentileza. O que é possível fazer mais para colocar o Supremo, digamos, na linha da Constituição? Fazer o que a Jovem Pan, que você, Adalberto, está fazendo aqui. Colocar isso a público. Trazer a notícia, colocar a ferida exposta e fazer com que nós falemos disso, como muito bem colocaram o senador aqui, Lazier e o Girão. É isso que deve ser feito. A democracia deve ser exercida com muita informação, muita transparência, e eu parabenizo a Jovem Pan, parabenizo você, Adalberto, pelo fato de estarem corajosamente expondo esta ferida. Eu diria que é uma ferida institucional. E eu estou aqui de longe torcendo muito para o senador Girão, para o Lazier. Eu quero que vocês saibam que contem com o meu apoio, com a minha energia aqui positiva, para que vocês avancem no parlamento, para nos ajudar a fazer essa ferida verter um pouco menos de sangue.